Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para hoje nós vamos ter uma aula sobre as NBCs 01, 12 e 100, focadas para o exame de suficiência. Então, para quem não nos conhece, nós trazemos aqui conteúdos voltados para o exame de suficiência e também para concursos públicos. Semanalmente eu trago aqui assuntos relevantes e agora nós estamos fazendo um intensivo relacionado ao exame de suficiência da certificação da contabilidade para você tirar o seu CRC. E hoje nós vamos pegar assuntos relevantes que vão te ajudar na sua prova. Lembrando que, inicialmente, na aula, eu vou relembrar alguns conceitos sobre essas normas e a segunda parte da aula nós vamos focar especificamente em questões para entender como a FGV cobra essas questões. Então, eu trouxe aqui questões tanto dos últimos exames de suficiência, como também os mesmos temas que caíram para concursos públicos dessa banca e também de outras bancas para a gente entender o que é cobrado e o que é importante saber. Então essa aula vai ser um pouco mais extensa do que as outras aulas que nós vemos aqui semanalmente, então ela pode acabar se estendendo um pouco mais, mas caso fique muito pesado para você, muitas pessoas acabam estudando após o horário de trabalho, então para não tomar muito tempo, você pode ter essa opção de pausar a aula, completa ela no outro dia, mas é importante com que você assista essa aula inteira, porque com certeza alguma dessas questões você vai conseguir aproveitar no dia da sua prova. Então, é muito importante você acompanhar essa aula de forma completa. Voltando aqui para a nossa apresentação, de praxe, caso você esteja nos conhecendo agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Esse exame é voltado para os formandos na área da ciência contábil, para conseguir tirar o seu CRC. E para os concursos públicos, nós temos também a comunidade do contador concursado, que é voltado para o cargo de contador. Então, todo aquele apoio que você precisa para se tornar um contador concursado, você vai encontrar nessa comunidade, nesse curso que nós temos. E também nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma voltada para questões, tanto por exame de suficiência, como também para os concursos públicos, e ali você vai ter todo o apoio que você precisa para chegar ali na sua primeira aprovação. E recapitulando a aula de hoje, ela vai ser sobre as normas NBC 01, 12 e a de número 100, e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais das minhas redes, o meu Instagram é claudinei.concursos, lá eu falo um pouco mais relacionados a concursos voltados para contabilidade, e também tem um canal no YouTube, Claudinei Concursos. Lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais ampla do que voltado, por exemplo, apenas para um cargo. Então, deixo o convite para que você conheça as minhas redes sociais. E agora, para a gente recapitular um pouco de como são as normas, nós temos aqui a NBCPG 01, que fala do Código de Ética Profissional do Contador. Geralmente, na faculdade, nós vemos isso de forma muito sucinta. Então aqui eu vou relembrar vocês de alguns conceitos, de forma com que você se readapte a esses conceitos, caso você não tenha ele bem memorizado em relação aos seus conhecimentos. Então, qual é o objetivo dessa norma? Estabelecer a conduta ética do contador profissional no exercício da profissão e em questões relacionadas à classe. Então, tudo que fala em relação ao contador e também é aplicado ao técnico contábil, tudo você vai encontrar nessas normas. E aqui, quais são os deveres do contador? Ele deve zelar pela profissão, ter honestidade, diligência e capacidade técnica, sempre respeitando as normas e a legislação, guardar sigilo das informações obtidas no exercício profissional, salvo em casos previstos em lei, informar fatos relevantes que possam influenciar nos trabalhos contábeis, evitar conflitos de interesse e manter a independência profissional, manter a competência técnica exclusiva aos seus serviços e renunciar ao trabalho se perder a confiança, comunicando formalmente aquele que seja, por exemplo, o seu cliente, e cumprir os programas de educação profissional e continuada. Depois nós vamos ver uma outra norma que também fala referente à educação continuada. Então esse é um tema muito importante para a gente se aprofundar. E aqui eu trouxe algumas redações para o contador. Impedir o exercício da profissão quando houver impedimento legal.
proibir explorar serviços contábeis sem o registro devido, é vedado usufruir de vantagens ilícitas ou fornecer informações falsas, proibir reter documentos para forçar o cumprimento de obrigações contratuais. Então, o que seria esse exemplo? O seu cliente ele está devendo ali a mensalidade para você relacionado aos serviços contábeis, e aí, por causa desse atraso, você retém algum documento importante dele. Nesse caso, o contador não pode fazer isso, ele tem que prestar ali as informações e não vai deixar de cobrar os seus honorários, aquilo que foi referente aos seus serviços, mas ele não pode deixar de entregar ali as suas obrigações para o seu cliente. E continuando aqui, impedir o exercício da profissão com negligência, imperícia ou imprudência. E aqui nós temos as permissibilidades. Publicar trabalhos científicos ou técnicos de sua autoria, transferir contratos ou parte do serviço para outro profissional com consentimento do cliente e mantendo a responsabilidade técnica. Voltado aqui, nesse segundo parágrafo, nós temos um exemplo, os escritórios contábeis. Então, em grande parte dos casos, tem um estagiário, um assistente contábil que faz aquele fechamento inicial e depois o contador, ele supervisiona aquele trabalho que foi feito para que ele garanta que aquela informação está correta. Então, por mais que quem fez aquele trabalho foi uma outra pessoa, o contador deve supervisionar para poder deixar ali a sua assinatura referente àqueles documentos. E indicar qualificações e serviços autorizados nos meios de comunicação. Outro ponto importante, valor e publicidade dos serviços. O valor dos serviços deve ser acordado por escrito, considerando relevância, complexidade e ritmo de especialidade do cliente. O contrato deve explicitar todos os serviços, valores e periodicidade e formas de reajuste. Então, um exemplo clássico, se o seu reajuste vai ser sobre o IGPM, por exemplo, ou IPCA, tem que estar ali claro qual vai ser o critério para o reajuste daqueles valores que foram acordados com o seu cliente. O próximo, a publicidade deve ser moderada, técnica e informativa, evitando a mercantilização. Então, aqui é uma linha muito tênue quando eles falam em relação ao marketing, à publicidade, como você vai fazer o marketing dos seus serviços. Então, cabe ali umas discussões, mas nós temos que entender o que a norma fala para nós em relação à contabilidade. E é proibido fazer propaganda enganosa, depreciativa ou que iluda a boa-fé. Agora nós temos os deveres em relação aos colegas e à classe. Manter o respeito, a solidariedade e a harmonia com os colegas, não apropriar-se de trabalhos de colegas, evitar desentendimentos, colaborar com a classe, zelar pelo prestígio e a dignidade da profissão, aceitar ou recusar cargos de dirigentes em entidades de forma justa e denunciar irregularidades na administração da classe contábil. Então, se você presenciar ali alguma irregularidade, você deve sim denunciar aos órgãos competentes. E aqui sobre as penalidades e infrações relacionadas às infrações éticas. Temos a advertência reservada, a censura reservada, temos a censura pública. Então, muito cuidado para não confundir esses dois conceitos em relação à censura pública e censura reservada. E algo que cai muito nas provas são os atenuantes e agravantes. Depois, nas questões, nós vamos nos aprofundar aqui, mas tem ali alguns casos que, quando você vai ter uma punição, alguns comportamentos que vão ser um agravante e algo que pode ser um atenuante para não te prejudicar tanto. Então, para cada caso, é feita uma análise um pouco diferente. E a possibilidade de exigir desagravo público ser injustificamente atacado no exercício da profissão. Agora aqui trouxe alguns conceitos sobre a NBC 12, que fala sobre educação profissional continuada. Então, lembrando que a 01
ela dá uma pequena pincelada em relação à educação continuada, e a 12 ela fala especificamente dessa educação profissional continuada, então é uma forma muito mais específica. O objetivo da norma é regulamentar o programa de educação continuada, e temos aqui as diretrizes da educação continuada, que é incentivar o desenvolvimento profissional contínuo, registrar e monitorar atividades dos profissionais, reconhecer atividades de desempenho profissional e ampliar parcerias e apoiar e estabelecer estabelecer critérios uniformes para o sistema CFC e CRCs, utilizar medição por meio de pontos e habilitar capacitadores, cursos e eventos para o programa de educação profissional continuada e promover a gestão e manutenção do cadastro de cursos e eventos. Em relação aos profissionais da contabilidade, nós temos aqui os auditores independentes, os peritos, no cadastro de peritos, responsáveis técnicos pela projeção financeira e grandes empresas e entidades reguladas, e profissionais que exercem gestão ou chefia na produção de auditorias contábeis. E aqui alguns pontos importantes sobre essa norma são o mínimo de 40 pontos por ano, pelo menos 12 pontos devem ser em aquisição de conhecimento, e cada hora de atividade equivale a 1 ponto. Profissionais enquadrados em mais de uma categoria deverão cumprir as especificações de cada uma, e esse plano ele deve ser cumprido a partir do ano subsequente ao enquadramento. Então, se você se enquadrou agora no ano de 2025 em mais de uma categoria, no ano de 2026 você deve cumprir das 2 categorias com que você é enquadrado. E aqui, sobre as penalidades da NBC 12, descumprimento implica na baixa do cadastro nos registros específicos, o CNAE e o CNPC, e pode resultar em processos éticos e disciplinares, e o restabelecimento do cadastro ocorre por meio do exame de qualificação. Então você teria que fazer novamente o exame de qualificação para poder conseguir o restabelecimento. E agora, relembrando a NBC 100, ela auxilia a identificar, avaliar e tratar as ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Então, as ameaças do interesse público, da autorrevisão, defesa do interesse do cliente, familiaridade e intimidação. Essas são as ameaças. A aplicação dos princípios e salvaguardas. Quando as ameaças ao cumprimento dos princípios forem indicados, deverão ser eliminados e reduzidos a um nível aceitável. E se não for possível eliminar ou mitigar os riscos, o profissional deverá recusar ou cessar a atividade. Então, o objetivo nosso enquanto profissional contábil é eliminar ou diminuir os riscos até um nível aceitável. Então, agora que nós passamos por esse primeiro bloco, relembrando o que fala essas normas, nós vamos focar na parte mais importante agora da aula, que são as questões. Nós vamos entender e analisar a questão como caíram nas provas e quais são as pegadinhas que a banca geralmente coloca. Essa é a parte mais importante. Então, para você que está começando agora essa bateria de questões e não viu outras aulas, eu indico que você faça ali anotações, tenha o seu caderninho de anotações, seus resumos, isso vai te ajudar quando você for fazer essa revisão um dia antes, 2 dias antes da prova. E nesse primeiro momento, você não precisa ficar preocupado em ter acertado todas ou se errou todas. O importante é você entender questão a questão o porquê você acertou e o porquê você errou e qual foi ali a pegadinha que você caiu, por exemplo. Esse é o mais importante. Depois, quando chegar mais próximo da prova, o ideal é que você tenha aumentado o seu percentual de acertos. Mas para esse primeiro contato, não precisa se cobrar tanto.
o ideal é que você aprenda todo o conceito. Então você pode pausar a aula, tenta resolver antes de mim, eu vou ler o comando da questão, vou ler as alternativas, nós vamos debater um pouco sobre as alternativas, mas você pode pausar, tenta resolver antes, e assim nós vamos dando sequência à aula. Primeira questão. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 3. Este Código de Ética Profissional do Contador se aplica também ao, e aqui nós temos a lacuna, no exercício de suas prerrogativas profissionais. A lacuna fica corretamente preenchida por. Lembrando que algumas questões a banca pode trazer, por exemplo, assinale a alternativa incorreta. Então, é muito importante que você leia com atenção o comando da questão, porque às vezes você acaba perdendo uma questão, não porque você não sabe o conteúdo dela, daquele tópico, daquele tema, e sim por pressa, por ansiedade, e quando nós falamos em relação ao exame de suficiência, todo ponto é importante, porque ali você não precisa gabaritar a prova, você precisa fazer o mínimo, que são os 25 pontos, e ali você vai ter direito ao seu registro. Então, toda calma é importante nessa hora. Não fazer nada com ansiedade, porque ali você não está competindo com outras pessoas. É você com você mesmo, tentando fazer a sua nota mínima para conseguir o seu registro. Então, não tem que se comparar com outros colegas, geralmente isso acontece muito. Um outro colega está acertando um número maior de questões na preparação e às vezes nós acabamos colocando uma certa pressão em nós mesmos que acaba se fazendo desnecessário. Então, foca no seu estudo, faça o seu melhor e tudo vai dar certo. E voltando aqui para a questão, a lacuna fica corretamente preenchida por alternativa A, empresário contábil, alternativa B, técnico em contabilidade, alternativa C, administrador de empresas e alternativa D, gestor financeiro. Então, dou um tempo para vocês responderem essa questão, você pode pausar se quiser, mas o gabarito dessa questão é a alternativa B, técnico em contabilidade. Então, essa questão foi bem tranquila, a letra do que fala da norma, em relação à norma valer para o contador e também para os técnicos em contabilidade. O empresário contábil, o gestor financeiro, colocaram ali só para confundi-los. E o administrador de empresas, nesse caso, não ia ser nem uma preocupação sobre você se confundir, porque esse exame de suficiência não se trata sobre isso. Agora, a próxima questão. A NBC 01 tem por objetivo fixar a conduta do contador quando no exercício de sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Com base na NBC 01, é correto afirmar que o contador pode: alternativa A, se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Então, uma dica para você, enquanto estiver resolvendo as questões, quando tiver algo que já te chamar a atenção, você já pode grifar ou fazer uma marquinha. Então, aqui na alternativa A, já me chamou a atenção. Em relação a benefício próprio e proveito pessoal. Isso aqui já não faz muito sentido. E lembrando que nós estamos procurando aqui a afirmativa correta. Então, já é uma alternativa que nós poderíamos eliminar logo de cara. E até uma dica para você. O exame de suficiência ele tem 4 alternativas por questão. Então, vamos supor que é um tema que você não tem total domínio, mas você consegue minimamente eliminar algumas alternativas que você sabe que não faz sentido. No pior dos cenários, é melhor você chutar entre 2 alternativas do que entre 4. Pelo menos ali você já ficaria com 50% de chance de acertar, nem que seja no chute. Então, seria um chute um pouco mais consciente. Depois, mais próximo da prova, nós podemos até fazer um post falando um pouco sobre o chute consciente, sobre algumas técnicas de chute, mas o ideal é que você tenha o domínio do conceito.
Mas existem outras formas também que podem te ajudar a conseguir mais alguns pontinhos na prova. Claro que você precisa ter um mínimo ali de conhecimento, porque você não vai conseguir ir para uma prova sem saber o mínimo e tentar passar só no chute. Mas claro, se você estiver ali batendo muito na trave, 19 acertos, 22 acertos, esse ajuste fino pode conseguir fazer a sua aprovação chegar mais rápido. Agora, a alternativa B, fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, essa palavrinha aqui, desproporcionais, também chama atenção. Alternativa C, se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. Então, imagina você pegar um trabalho de um colega cujo você não tenha participado e fala que foi você que fez. Também não é algo que honra ali o profissional contábil. E a alternativa D, indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação os títulos, as especializações, os serviços oferecidos e os trabalhos realizados. E a relação de clientes, quando for autorizada por eles. Isso aqui é muito importante. Você pode sim falar quais os clientes que trabalham com você. Porém, isso tem que ser autorizado por eles. Se for autorizado, não tem nenhum problema, você pode utilizar isso como marketing, sim. Entre essas alternativas, a que está correta, que é o nosso gabarito, é a alternativa D. Alternativa D de dado. Por enquanto, outra questão tranquila também, acredito que ninguém teria muitos problemas em resolver. Próxima questão. No exercício de suas atividades profissionais, o profissional da contabilidade deve observar deveres éticos e legais, considerando o Código de Ética do Contador e as normas brasileiras de contabilidade. Avalie se tais deveres incluem: primeira afirmação, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Então, essa afirmativa me parece correta, sim. Você vai se abster de emitir opinião de algo que você não foi contratado para isso. Então, não vejo que é algo que abone a profissão de contador para a pessoa que fica falando mal do trabalho do outro sem ter sido contratado para isso. Então, faz sentido essa afirmação. Segunda afirmação, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício profissional da contabilidade e seu aprimoramento técnico. 3. Atender à fiscalização do exercício profissional e disponibilizar papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. E 4. Ser inconfidente sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas os conselhos federais e regionais de contabilidade. Então, são de fato deveres do profissional de contabilidade. Na afirmação 4, algo me chamou a atenção aqui. Ser inconfidente. Isso aqui torna a afirmativa errada. Então, nesse exemplo, nós podemos ver que uma palavrinha muda completamente a afirmação de uma questão e o que torna ela errada. E caso você leia com pressa ou você bata o olho e perceba que as 3 primeiras estão certas, você poderia ser levado ali ao equívoco e marcar a alternativa errada. Por exemplo, a C,
que seria a alternativa errada. Nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa E, porque a alternativa 4 ela está errada em relação a essa afirmação de ser inconfidente. Não é uma conduta correta do contador ser inconfidente em relação ao que ele sabe em exercício da profissão. Próxima questão. Conforme o Código de Ética Profissional do contabilista, o profissional da contabilidade, ao elaborar propostas de prestação de serviços, deve estabelecer de forma escrita a remuneração devida. Considerando diversos elementos, avalie se os fatores a serem ponderados na determinação do valor dos honorários incluem: primeira afirmação, a relevância, o vulto, a complexidade e os custos e a dificuldade do serviço a executar. Então, quando nós vamos colocar ali o valor dos custos do serviço em relação aos honorários contábeis, são sim fatores que nós temos que levar em consideração. A relevância do trabalho, o vulto, complexidade, os custos que nós vamos ter e a dificuldade do serviço a executar. Todas essas afirmações estão corretas, então essa primeira afirmativa está correta. Só que nós já podemos eliminar o gabarito B e o gabarito D. Vamos agora para 2. O tempo que será consumido para a realização do trabalho, sim. 3. O resultado lícito favorável que para o contratante advirá do seu serviço prestado. E 4. A peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. Então, para essa questão, as 4 afirmativas estão corretas e o gabarito é a letra E. Vamos agora à próxima questão. Um contador presta serviços ao cliente X há 10 anos. O contador costuma expor sua convicção pessoal sobre os direitos e as obrigações das partes interessadas e expressar argumentos relacionados a situações que envolvem o cliente, mas que estão fora do âmbito técnico. De acordo com a NBC 01, Código de Ética Profissional do Contador, o posicionamento está correto, uma vez que a convicção pessoal do contador é parte integrante do trabalho. B. Incorreto, uma vez que o contador deve expor sua convicção pessoal apenas após ser indagado pelo cliente. C. Incorreto, uma vez que o contador deve manter o seu trabalho em âmbito técnico, limitando-se ao seu alcance. D. Correto, uma vez que o contador conhece o cliente há muitos anos, tendo condições para expressar a sua convicção pessoal sobre os assuntos. E E. Correto, uma vez que quando a convicção pessoal do contador não é levada em consideração, o trabalho pode apresentar resultados incompletos. Então, para essa questão, nós podemos começar já eliminando as afirmações que falam que essa atitude foi correta, porque ela não foi correta. Então, alternativa A, alternativa D e alternativa E nós já podemos eliminar. Estão erradas. E a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Essa atitude foi incorreta, uma vez que o contador deve manter
o seu trabalho ao âmbito técnico, limitando-se ao seu alcance. Então, qual a diferença da afirmação C para a afirmação B? Ele diz que apenas se for indagado pelo cliente. E nesse caso, mesmo ele sendo indagado pelo cliente, ele não deveria ter essa resposta. Então, gabarito para essa questão é a alternativa C. Próxima questão. Com base na NBC 01, que aprovou o Código de Ética Profissional do Contador, avalie se são deveres do contador, entre outros. Primeira, recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Sim. 2. Abster-se de apresentações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Sim. E 3. Zelar pela competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador, sem que tenha sido contratado para tal. Então, essa afirmativa é muito parecida com a da questão anterior que nós vimos em relação a o contador acabar emitindo opiniões sobre o serviço de outro contador sem ser contratado para isso. Então, para essa questão, a alternativa correta é a alternativa E. As 3 afirmativas estão corretas. Próxima questão. Durante a elaboração de um laudo, o perito contábil acessou dados estratégicos de uma empresa concorrente de seu principal cliente. Após a entrega do trabalho, pensou em divulgar esses dados em seu portfólio para fins de marketing. Com base no Código de Ética Profissional do Contador, essa conduta é admissível, desde que haja autorização expressa da empresa. B. Vedada, apenas se houver cláusula de confidencialidade contratual. C. Vedada, pois fere o dever e o sigilo profissional, mesmo sem cláusula formal de confidencialidade. E D. Permitida, se os dados não identificarem nominalmente a empresa. E por último, é aceitável se as informações forem de domínio público. Então, nesse caso, o nosso gabarito é a alternativa C. E deixa eu melhorar aqui. Nosso gabarito é a alternativa C. É vedado, pois fere o dever do sigilo profissional, mesmo sem cláusula formal de confidencialidade. E por que isso? Como nós vimos no conceito anterior, lá no começo da aula, qualquer matéria, qualquer tipo de dado que o contador consiga no exercício da sua profissão, ele deve manter o sigilo. Então, nesse caso aqui, no enunciado da questão, ele fala que durante a elaboração de um laudo, o perito contábil acessou dados estratégicos de uma empresa concorrente. Então, imagina só, você consegue dados de uma empresa concorrente do seu cliente e vai expor isso. Isso é totalmente errado, então, só aí você já poderia eliminar tudo o que diz que é aceitável, permitido e admissível. Aqui você já ficaria dúvida entre a B e a C. Mas nesse caso, nós sempre temos que pensar em relação à ética da profissão. Você não pode fazer nada que desabone a profissão de contador. Então, por mais com que você tenha recebido esses dados por um acidente, recebeu um e-mail errado, veio um anexo errado de algum cliente seu, mandou um anexo de outra empresa, por exemplo, ou por acaso você soube numa conversa informal, em uma convenção, o contador de outra empresa, os números da margem de lucro do concorrente do seu cliente. Você não pode ficar expondo esse tipo de informação, algo sigiloso.
Isso leva a desabor em relação à profissão contábil. Então, nesse caso, por isso, o gabarito correto é a alternativa C. Agora, a próxima questão. Mas antes da gente começar aqui nessa próxima questão, eu reforço com vocês que todas as questões que nós resolvemos até agora foram da FGV. Então, você já pode perceber que existem questões de enunciados menores, enunciados maiores, questões com 3 afirmativas, com que você deve colocar quais são verdadeiras ou falsas, questões com que o enunciado já é um pouco mais direto, por exemplo, aquela que fala do técnico em contabilidade. Então, a gente vê que a forma com que a FGV cobra é uma forma um pouco ampla, mas de qualquer maneira, nós vemos que quando falamos de ética, é possível sim nós acertarmos todas as questões que caem na nossa prova, utilizando ali o bom senso. E em anos anteriores, já tivemos 4 questões no exame de suficiência, alguns casos de 6 questões, ou, no pior dos cenários, de 2 a 3. Mas, por mais que acabe nessa prova caindo poucas questões sobre esse tema, é possível que você acerte com total tranquilidade, e aí já são 3 questões, como nesse exemplo que eu falei, já seriam 3 questões a menos que você deve se preocupar, e você já vai estar mais próximo da sua aprovação. Então, como a gente fala em relação aos concursos públicos, de começar estudando aquilo que cai mais, isso também a gente pode se aplicar. Quando nós falamos em relação ao estudo para o exame de suficiência, você pode acabar estudando pelo que cai mais, sim, é muito importante, por exemplo, a contabilidade geral, a contabilidade de custos, mas também perícia, ética, auditoria. É algo que cai um pouco menos, mas por serem normas um pouco curtas, por exemplo, a NBC 1 e a 12 são NBCs de 5 páginas, 7 páginas. Você pode dar uma lida em alguns minutos e acabar conseguindo acertar mais questões da sua prova. Isso porque eu dei exemplos de você ler a NBC por ela ser curta, mas se você tiver um bom filtro de questões, e essas questões que eu estou resolvendo aqui com vocês, eu vou disponibilizar também lá no Telegram dos alunos. Só de você resolver essas questões, você já vai entender como a banca cobra e já vai estar mais próximo da sua aprovação. Então, o estudo por questões, ele vai fazer com que você se torne mais competitivo e isso te ajude a melhorar ali a sua capacidade de acertos. Então, temos também o CFC Questões, que lá você consegue montar alguns simulados para entender qual é a sua percentual de acerto em cada tema, e assim você pode ir batendo naqueles com que você não tem tanta familiaridade ou não tem um percentual muito grande, e vai chegar mais próximo dos 25 pontos, que é aquilo que você precisa. Então, eu vou disponibilizar também essas questões, lembrando que ainda tem muitas outras, só dei essa pequena pausa para reforçar com vocês a importância de fazer um estudo mais direcionado, porque isso vai te ajudar ao seu objetivo, que é a aprovação. Mas voltando aqui para a próxima questão, essa já é uma questão de verdadeiro e falso. Então, nós vimos que dentro do escopo das questões da FGV, também temos dessa forma, verdadeiro e falso, com 3 afirmações, 4 afirmações, questões mais tranquilas, menores. Então, você vai estar preparado para qualquer tipo de questão sobre o tema ética, as NBC 01, 12 e a 100, qualquer tipo de questão que a banca trouxer no dia da sua prova, você tem total chance de acertar. Só uma pequena pausa aqui para uma água. E agora nós vamos lá para a próxima questão. Código de ética profissional do contador. Identifica possíveis ameaças à conformidade com os princípios éticos, como interesses próprios ou pressões externas, e propõe salvaguardas para mitigar esses riscos, como a educação continuada e a adoção de procedimentos de revisão. A norma também aborda a questão de conflitos de interesse, enfatizando a necessidade de gerenciá-los de maneira que garanta a imparcialidade e a independência profissional. De acordo com a NBC 01, avalie as afirmações a seguir e assinale verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Então vamos lá. Primeira afirmativa. É vedado ao contador realizar qualquer tipo de publicidade
uma palavra-chave. Uma dica para você quando estiver estudando na sua casa, pode ir grifando aquelas palavras-chave que te chamam a atenção, porque isso vai te ajudar a resolver a questão. Então, é vedado ao computador realizar qualquer tipo de publicidade? Qualquer tipo não é vedado. Então já é algo que me chamou a atenção. Antes de terminar a leitura, já é algo que me chamou a atenção. Em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis? Não é vedado. Então, eu colocaria como falso. Ainda não acostumei com a caneta, a letra está saindo um pouquinho feia, então deixa eu melhorar aqui. Falso. Segunda afirmativa. A conduta do contador com relação a colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço, solidariedade e harmonia da classe. Até o princípio, essa afirmação, para mim, está correta. Não vejo nada que desabone a categoria do contador em relação a isso. Então, verdadeiro. E agora a gente vai para a terceira afirmativa. Nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar explicitamente. Então, explicitamente, todos os serviços cobrados individualmente, o valor de cada serviço, a periodicidade e a forma de reajuste. Então, também, verdadeiro. E aqui nós vemos qual alternativa que tem verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Nosso gabarito é a alternativa A. É aquela com que bateu. A alternativa A é o nosso gabarito. Próxima questão. Uma entidade oferece um encargo profissional a um contador. O profissional, antes responsável pelo encargo, desistiu do mesmo para preservar os interesses da classe. Então, olha que interessante. Um contador já desistiu para preservar os interesses da classe. Então, aqui já chama atenção que é algo que pode atentar contra os interesses da classe contábil. Já é algo que chama atenção essa afirmativa. Foi verificado que as condições que editaram o procedimento permaneceram. Então, aquilo que fez o contador anterior desistir ainda está lá, ainda está acontecendo. Então, já é outro ponto que chama bastante atenção. De acordo com a NBC 01, Código de Ética do Contador, o contador que recebeu a proposta deve: A. Abster-se da aceitação. B. Denunciar a entidade aos órgãos reguladores. C. Aceitar sem comunicar ao profissional que antes ocupava o cargo. D. Aceitar após informar por escrito ao profissional que antes ocupava o cargo. E E. Aceitar após pedir a permissão ao profissional que antes ocupava o cargo. Então, essas três alternativas aqui foram só para desviar o foco. Então, você não tem que pedir autorização e nem informar o profissional anterior. Isso não é obrigação sua. As três estão erradas. A alternativa B, denunciar a entidade aos órgãos reguladores, poderia fazer um pouco de sentido, mas olha que detalhe interessante. Quem deveria denunciar
é o profissional anterior, o profissional que pediu demissão. Você que recebeu a proposta depois, você só tem que se abster da aceitação. Você não precisa denunciar, porque, em teoria, o outro contador que viu ali coisa errada já deveria ter denunciado. Então você apenas se abstém da aceitação desse encargo. Então, nosso gabarito correto é a alternativa A, e a gente vê que por um detalhe ali, muitas pessoas, por exemplo, podem ter colocado como alternativa correta a alternativa B, mas tem esse pequeno detalhe que o primeiro contador já denunciou. Você ali, que vem na sequência, precisa apenas recusar o cargo. Então, nosso gabarito é a alternativa A, abster da aceitação. Então, até aproveitando essa questão, uma coisa que nós podemos bater nessa tecla, em alguns casos, não posso nem dizer que isso acontece para todas as questões, mas a banca pode acabar colocando duas alternativas que fazem sentido. Mas nesse caso, uma alternativa vai fazer mais sentido que outra. Por mais que ela não tenha nada de errado naquela alternativa, pode ser que a outra ela complete melhor ali aquele comando da questão. Então, claro, depois é passivo de que seja feito recursos em alguns casos, mas o ideal é que você procure a alternativa que mais faz sentido e que melhor responde aquele comando da questão. Então, nesse caso, não tenho aqui os dados se entraram com recurso sobre essa questão, mas, de qualquer forma, o gabarito correto é a alternativa A. Agora, a próxima questão. De acordo com a NBC 01, Código de Ética Profissional do Contador, entre os deveres do contador está a guardar sigilo sobre qualquer exercício, sobre razão de exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos na lei quando representar vantagem monetária, for solicitado por autoridade competente, não houver cláusula específica em contrato, e D, julgar que não irá prejudicar partes envolvidas. Então, nesse caso, o contador ele tem que guardar sigilo. Vamos analisar aqui a alternativa D. Se ele julgar que não vai prejudicar ninguém, por causa disso ele pode deixar de guardar sigilo? Não. Mesmo que não prejudique ninguém, o contador deve guardar sigilo daquelas informações que ele tem. São informações muito importantes que foram confiadas a ele. Então, não é por isso que ele vai sair por aí espalhando. C. Se não houver cláusula específica em contrato. Então, não faria sentido também. Por mais que não esteja no contrato, é da ética do profissional agir com sigilo. Então, a alternativa C pode ser excluída também. B. Se for solicitado por autoridades competentes. Nesse caso, sim. Caso esteja acontecendo alguma investigação ou algo do tipo, se as autoridades pedirem informações, nesse caso você pode sim prestar as informações, não tem problema nenhum. E a alternativa A, representar vantagem monetária. Essa é a mais errada de todas. Então, se alguém te pagar um valor por fora, você vai informar as informações sigilosas do seu cliente? Também não faz sentido. Então, nesse caso, nosso gabarito é a alternativa B. Próxima. De acordo com a NBC 01, Código de Ética Profissional do Contador, o contador pode se apropriar de trabalhos, iniciativas ou de soluções encontradas por colegas, que deles não tenha participado, apresentando como próprios quando, em nenhuma situação, B,
previamente autorizado. C. Representarem a mesma entidade jurídica. E D. Houver recompensa monetária e contrapartida. Esse aqui a gente já pode eliminar. Olha que interessante que a banca fez nessa questão. Ele já, no comando da questão, já está trazendo uma informação. O contador pode se apropriar de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentados como próprios. Então, o comando da questão já está errado. E já está te induzindo ao erro, quando ele afirma isso. O contador ele não pode fazer isso. Então ele já te induz a pensar que a alternativa A está errada. Mas não, a alternativa A está correta e é o nosso gabarito. Em nenhuma situação o contador pode fazer isso. Então nosso gabarito para essa questão é a alternativa A. Próxima questão. Na aplicação de sanções éticas, avalie os itens a seguir. Então aqui nós temos mais 4 afirmações. A gravidade da infração. Então, a gravidade é importante? Sim, é algo importante. 2. A punição ética anterior? Sim, e principalmente transitado em julgado. Se não tiver sido transitado em julgado, o que seria isso, trânsito em julgado? Significa que não cabe mais recurso, já acabou esse processo, foi dado como culpado. Nesse caso, sim, se teve ali o trânsito em julgado, a punição ela deve ser avaliada. 3. Aplicação de salvaguardas. E 4. A ação ou omissão que macule publicamente a imagem do contador. Então nós podemos até utilizar essa afirmativa 4 aqui para rever alguns conceitos. Então, o que seria isso? A ação ou a omissão que macule publicamente a imagem do contador. Algumas questões atrás, nós vimos em relação a um contador que pediu demissão e em seguida você recebeu a proposta. E o que você deveria fazer nesse caso? Então, nós podemos trazer esse caso para reviver a questão anterior e nos aprofundarmos nesse contexto. Então, se você agir de uma forma que manche a contabilidade, você está errado. Só que se você se omitir, também está errado. Então, vamos pegar aquele caso que o contador anterior viu que tinha problema e pediu demissão. E ali te fizeram uma proposta, você viu que tinha problema, não denunciou, não fez nada e aceitou continuar, aceitou participar, ou como alguns dizem, foi conivente com aquilo que estava acontecendo. Você se omitiu de pedir demissão, se omitiu de denunciar, você também está ferindo a imagem do contador publicamente. Então, seja agindo ou deixando de agir, tudo isso importa e tudo isso é avaliado, sim, em relação aos processos. E o nosso gabarito correto, então, para essa questão é a alternativa C. Próxima questão. Avalie com base no Código de Ética do Contador se os deveres do contador incluem, entre outros, 1. Exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse público
os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais. Sim, essa afirmativa está correta. 2. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, essa também está correta. Se você reconhecer que não se acha capacitado, você deve recusar. 3. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre essas, Conselho Federal e Conselho Regional de Contabilidade. Parece que anteriormente nós fizemos uma questão igualzinha a essa, mas ela tinha um pequeno detalhe de diferença. Então, é igual o Felipe bate na tecla em relação às questões se repetirem. Quando você faz um número grande de questões, você entende os pontos principais que a banca vai cobrar. Então, parece até que você já resolveu essa questão, vai se tornando um pouco mais simples. Nesse caso, para essa questão, as 3 alternativas, as 3 afirmativas estão corretas e o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. De acordo com o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 6, letra B, o contador pode transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com anuência sempre por escrito do alternativa A, cliente, alternativa B, superior, alternativa C, executivo central da entidade que trabalha, alternativa D, acionista majoritário. Então, deixar um tempinho para vocês pensarem. Caso você queira pausar o vídeo, você pode refletir bem. Mas para essa questão, nesse contexto, nosso gabarito é a letra A. Ele precisa da anuência do cliente. Você pode transferir os serviços contábeis para outro contador, mas o cliente ele tem que ser avisado e tem que te dar a anuência. Então, o gabarito correto, letra A. Próxima questão. O Código de Ética Profissional do Contador prevê que na aplicação de sanções éticas pode ser considerada atenuante a... Lembrando que atenuante ele não é sinônimo de agravante. O atenuante ele é antônimo. Então, o atenuante é aquilo que vai deixar a pena um pouco mais branda. E o agravante seria aquilo que vai prejudicar um pouco mais em relação ao processo ético que você estiver sofrendo, nesse exemplo hipotético. Se você tiver mais agravantes, vai piorar ali a sua situação. Então, alternativa A, ausência de punição ética anterior. Então, se nós formos refletir, se você nunca teve uma punição anterior, isso é algo atenuante? Sim. Mostra que até aquele momento, aquele profissional teve uma conduta ilibada e isso é sim um atenuante referente a algum processo ético. Prestação de serviços irrelevantes à contabilidade. Aqui foi uma pegadinha da banca.
Porque a letra da norma, né, como a gente diz, a letra da lei, ela bate na tecla que se tiver prestações de serviços relevantes à contabilidade, isso pode ser um atenuante. Agora, irrelevantes não é um atenuante. Então, esse irrelevantes acaba tornando a alternativa errada. C. A aplicação de desarrimo também não é um atenuante. E D. Ação desenvolvida contra prerrogativas profissionais. Então, se é contra as prerrogativas profissionais, isso seria um agravante. Então, foi só um joguinho ali de palavras que pode tentar confundir o candidato em relação a atenuante ou agravante. Mas, recapitulando aqui para você, minha caneta está um pouquinho ruim, mas eu vou tentar. O que deixou a alternativa errada é esse irrelevantes. Se tivesse sido serviços relevantes, aí sim seria um atenuante, mas nesse caso essa palavrinha fez com que a alternativa estivesse errada. A aplicação de desarrimo, não, podemos eliminar, não é um atenuante. E uma ação desenvolvida contra prerrogativas profissionais também não é nenhum tipo de atenuante. Seria um agravante, é o oposto do que nós estamos procurando. Então aqui, nosso gabarito é a alternativa A. Uma ausência de punição anterior é considerado um atenuante. Caso você tenha algum tipo de dificuldade, eu acredito que é um conceito bem tranquilo, mas você pode tentar fazer um paralelo com o direito penal. Você já deve ter visto na televisão em relação ao réu primário, quando aquela pessoa nunca cometeu nenhum tipo de crime e acaba cometendo, ele, por ser um réu primário, acaba tendo ali seus benefícios, seus atenuantes. Trazendo isso para o nosso conceito em relação à ética, para o exame de suficiência, alguém que nunca teve uma punição anterior, caso venha a ter uma punição, isso pode ser um atenuante para ela. E o contrário também é verdadeiro. Se a pessoa já teve diversas punições, quando for julgado por uma outra punição, isso pode acabar prejudicando bastante essa pessoa. Agora a próxima questão. De acordo com o Código de Ética Profissional, o contador pode praticar os seguintes atos, à exceção de um. Então aqui nós estamos procurando a alternativa incorreta, aquilo que o contador não pode executar. Alternativa A. Publicar trabalho científico ou técnico assinado sob a sua responsabilidade. Se for sob a sua responsabilidade, não tem problema. B. Transferir contrato de serviço a seu cargo a outro profissional com anuência do cliente, sempre por escrito. Aqui também está correto. Se tem anuência do cliente, foi por escrito, não tem problema nenhum. C. Transferir integralmente a execução dos serviços a seu cargo a outro profissional, mantendo como sua responsabilidade técnica. Então aqui já é algo que nós podemos levantar uma interrogação. Como você vai transferir a responsabilidade ou transferir a execução do serviço para outro profissional e vai manter sob a sua responsabilidade técnica? Nesse caso não faz sentido. E o que muita gente poderia se confundir é em relação à vivência, ao dia a dia dos escritórios de contabilidade, quando o contador passa uma tarefa para o assistente, para o auxiliar contábil, ou até mesmo para o estagiário em alguns casos. Nesse caso não se enquadra, porque aqui ele fala transferir para outro profissional. Aqui ele se refere, por exemplo, de um contador passando para outro. A responsabilidade é passada para o outro. Nesse exemplo que eu falei, hipotético dos escritórios de contabilidade, ele pode passar a execução dos serviços, mas ele ainda tem que fiscalizar e ver ali como foi feito em relação àquilo, para ele poder dar anuência e fazer ali a sua assinatura das entregas para aquele cliente. Então, algumas pessoas podem acabar confundindo isso, mas
até o momento, essa aqui é a que mais faz sentido. Agora vamos para D. Indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação, títulos, especializações, serviços oferecidos, trabalhos realizados e a realização de relação de clientes, esta quando autorizada por eles. Então, se eles autorizarem, não tem nenhum problema você mostrar aos clientes com que você trabalha, pode utilizar isso sim como marketing. Então, essa aqui também está correta. Então, a única alternativa incorreta que nós temos aqui é a alternativa C, e é o nosso gabarito. Agora, próxima questão. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 7, o contador deve estabelecer, por escrito, o valor de seus serviços em sua proposta de prestação de serviços profissionais, considerando os elementos abaixo, à exceção de um. Então, aqui só para destacar, à exceção de um. Alternativa A, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. B, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. C, o resultado lícito favorável que para o contratante advira com o serviço prestado. E D, a peculiaridade de tratar-se de cliente imprevisto. Então, nosso gabarito para essa questão é a alternativa D de dado. Próxima. Considerando o Código de Ética Profissional do Contador, em seu item 8, avalie se nas propostas para a prestação de serviços profissionais devem constar explicitamente: 1. Todos os serviços cobrados e individualmente, né? Isso é muito importante. Então, a afirmativa 1 está correta. O valor de cada serviço, correto. 3. A periodicidade, sim. E 4. A forma de reajuste. Lembrando o que nós vimos no início da aula, o que seria essa forma de reajuste? Quando nós falamos em relação a contratos, tem aquele fator de reajuste. Para quem mora de aluguel ou tem um pouco de conhecimento sobre isso, geralmente o aluguel ele tem o fator de reajuste pelo IGPM. É diferente do IPCA, que é o outro informativo sobre a inflação daquele período. Então, geralmente é utilizado o IGPM para aluguéis e IPCA para, por exemplo, outros tipos de reajustes. Ou o inverso também, pode ter um caso ou outro que eles usam até outro tipo de fator de reajuste. Então, nesse caso, ele deve ser informado qual vai ser o fator. Até por segurança para os dois lados. Né? Imagine você no lugar de um cliente, fecha o contrato com o prestador de serviços, ele te fala que vai cobrar o IPCA e quando chega o reajuste ele cobrou o IGPM, por exemplo. Então, você ia se sentir lesado também nesse caso. E caso você tenha curiosidade de ver, em alguns anos existe uma grande diferença desses dois exemplos que eu trouxe, o IPCA para o IGPM. Então, no final das contas, faz muito sentido mesmo ficar em cima disso. Em alguns casos, o reajuste pode ser bem maior utilizando o IGPM, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para essa questão. Mas, voltando aqui para o cerne das alternativas, estão corretos os itens 1 e 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, ou alternativa D, 1, 2, 3 e 4. E o nosso gabarito é a alternativa D, 1, 2, 3 e 4.
Gabarito letra D. Próxima. Avalie o Código de Ética Profissional do Contador em seu item 20. Prevê as seguintes penalidades. Agora nós vamos para as penalidades. Advertência reservada, advertência pública, censura reservada e censura pública. Então, estão corretos. Alternativa 1. A 2 não. A 3 está correta e a 4 correta também. E o nosso gabarito é letra B. E qual foi a pegadinha dessa questão? Eles tentaram confundir a advertência pública com a censura pública. São coisas diferentes nesse caso. Então, a advertência pública não está correta. Seria apenas a censura pública em relação a penalidades. Lembrando aqui no comando da questão, ele quer saber sobre as penalidades. O nosso gabarito, letra B. Para você que está estudando, é muito bom você, caso queira se aprofundar nesses temas, a diferença de todos esses. Então, o que seria algo reservado, o que seria algo público, caso venha um comando de questão contando uma historinha, por exemplo, de um contador que recebeu um tipo de censura, para que você entenda a diferença de um para o outro. Agora a próxima questão, agora sobre a NBC 12, falando sobre educação continuada. É a atividade que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos e as competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, como características indispensáveis à qualidade dos serviços prestados e ao pleno atendimento das normas que regem o exercício da profissão contábil. Dentre as afirmativas a seguir, assinale a que apresenta corretamente uma diretriz básica do Programa de Educação Profissional Continuada. Alternativa A. Desestimam a ampliação do universo de entidades capacitadoras. Essa afirmação não faz sentido, porque quanto mais entidades capacitadoras, é melhor para a educação continuada. Entidades capacitadoras são, por exemplo, aquelas entidades com que os cursos com que você pega o certificado, você pode apresentar para o CRC, por exemplo, para que você bata aquelas horas com que você precisa anualmente. Então, a alternativa A não faria sentido, já poderíamos excluir. B. A obrigatoriedade de filiação a entidades fiscalizadoras para obtenção de apoio ao Programa de Educação Profissional Continuada. C. Determinação para que a capacitação possa ser executada exclusivamente pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade ou pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. E a alternativa D. Estabelecimento de uniformidade de critérios para estruturas das atividades de qualificação profissional, no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Então, nesse caso, nosso gabarito é a alternativa D. Agora, próxima questão. Analise as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Um contador pode estar inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAE,
do Conselho Federal de Contabilidade e no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC, do Conselho Federal de Contabilidade, exercer as duas atividades. Para tanto, deve cumprir a pontuação exigida para cada categoria, a habilitação ao cumprimento da educação continuada a qual está obrigado, de acordo com o disposto na NBC 12, Educação Profissional Continuada. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, a primeira afirmativa está incorreta e a segunda correta. B, a primeira está correta e a segunda incorreta. C, ambas estão corretas e a segunda explica a primeira. D, ambas estão incorretas e não possuem relação. E E, ambas estão corretas, mas a segunda rechaça a primeira. Aqui nós já podemos eliminar E, porque se as duas estão corretas e uma rechaça a primeira, então as duas não estariam corretas. Já poderíamos eliminar aqui. Lembrando no início da aula que nós vimos sobre a educação continuada, onde ele fala que você pode sim estar em mais de um cadastro, como nesse exemplo, auditor e perito, porém você ia ter que cumprir os horários para as duas questões, para os dois casos, como perito e como auditor. Então, por exemplo, se um tem 40 horas e o outro tem 40 horas também, durante aquele ano você tem que cumprir 80 horas, porque são 40 para cada um dos cadastros. Então, isso é muito importante que você saiba que você pode sim estar cadastrado, mas tem que cumprir as horas. Então, para esse caso, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Ambas afirmativas estão corretas e a segunda explica a primeira. Então, a afirmativa correta é a letra C. Próxima questão. Norma Brasileira de Contabilidade, agora sobre a NBC PG 100, exige que profissionais da contabilidade cumpram com os princípios fundamentais de ética. Assim, o princípio que requer que profissionais da contabilidade não comprometam seu julgamento profissional ou comercial, devido ao comportamento tendencioso a conflito de interesses ou a influência devida de outros, é denominado por comportamento profissional, competência profissional, confidencialidade e objetividade. Então, a alternativa A está aqui só para te confundir sobre o comportamento profissional. Sim, você deve seguir o comportamento profissional, mas não é a alternativa que estamos buscando, com que a banca está buscando. Então, quando nós falamos em relação a princípios, princípio é o princípio da objetividade, letra D. Próxima questão, também referente ao NBC-PG 100, cumprimento do código dos princípios fundamentais da estrutura conceitual quando o profissional da contabilidade se torna solidário aos interesses do cliente ou aceita seu trabalho sem muito questionamento devido ao relacionamento próximo ou longo junto a ele. Está configurada a ameaça de... Então, aqui, caso você queira voltar, já que resolvemos muitas questões, né, voltar ali nos últimos slides, é onde eu falava sobre os tipos de ameaça. Então, nós temos intimidação, autorrevisão, familiaridade e interesse do cliente. Aqui eu tenho uma observação interessante para você prestar atenção. Todas essas alternativas são, sim, tipos de ameaças, porém, nesse caso, para esse contexto, a ameaça é de familiaridade.
Alternativa C. E uma dica para você, quando estiver estudando sobre os tipos de ameaça, nesse caso sim você vai ter que se aprofundar um pouco mais, porque geralmente a FGV e as outras bancas, quando vão falar das ameaças, eles contam uma história. Então é muito comum com que você acabe se confundindo, porque a história que eles contam tenta te confundir. Por exemplo, aqui ele tenta te confundir com o interesse do cliente, mas pode ser que a historinha tente te levar, por exemplo, para a questão da intimidação. Então, quanto mais você tiver aprofundado em relação aos tipos de ameaça, melhor você vai conseguir diferenciar essas historinhas e saber qual é o tipo de ameaça para você conseguir acertar a questão. Então, aqui cabe um estudo um pouco mais aprofundado. Claro que no nosso tempo ele é limitado, então você não vai tomar muito do seu tempo para se aprofundar nesses tipos de ameaça, mas é bom com que você se atente com um pouco mais de cuidado sobre esses tipos de ameaça, para que você não se confunda e acabe não perdendo uma questão relativamente fácil, um ponto que relativamente seria mais fácil de você conseguir. E é isso aí, pessoal. Nosso gabarito é alternativa C, familiaridade. E chegamos ao fim em relação às questões. Eu espero que eu tenha te ajudado, espero com que você tenha se relembrado de alguns conceitos que você viu na graduação. Algumas pessoas que falam com a gente ou já se formaram há muito tempo, ou estão paradas, ou se formando agora, então já estão tentando, por exemplo, passar no exame de suficiência já no 4º ano da graduação. Então nós temos públicos de todos os tipos. Eu espero que eu possa ter te ajudado. Lembrando que as questões que nós resolvemos aqui são disponibilizadas, o Felipe vai colocar lá também no nosso grupo do WhatsApp. E por hoje é só, eu espero que tenha te ajudado. Desejo para você boa sorte nos estudos, acompanhe os próximos vídeos dessa revisão. Eu acredito que com os conteúdos que estamos passando aqui nesse mês que antecede a sua prova, você tem total capacidade de ser aprovado, conseguir lá os seus 25 pontos. E caso você queira se aprofundar mais ainda nos estudos da contabilidade e após a sua aprovação queira partir para a parte do concurso público, eu vou estar aqui para ajudar vocês, o Felipe também, e nós aguardamos vocês na comunidade do Contador Concursado. Por hoje é só, boa sorte, bons estudos e até o próximo vídeo.